pessoal, tudo bem? Depois da Bundesliga, a primeira liga portuguesa agora se tornou a segunda liga entre as mais importantes da Europa a retornar, né? Portugal fez as coisas mais certinho, né? No combate à pandemia, os números foram bem melhores do que outros países, inclusive vizinhos ali da Europa Ocidental, não vou nem falar em relação ao Brasil. E Portugal já conseguiu voltar, voltou na última semana e voltou com alguns problemas, né, dentro de campo e principalmente fora de campo, né. Dentro de campo, no caso, problemas de qualidade de jogo mesmo, sobretudo dos dois principais times, né. O Porto perdeu do Famalicão, que no começo da temporada até despontou como grande surpresa, tudo, mas já estava perdendo fôlego. E o Benfica depois jogou em casa, tendo a chance de retomar a liderança isolada do campeonato, e só empatou em 0-0 com o Tondela. Então os dois times agora dividem a liderança, mas o Porto seria o campeão, o Porto é o líder, porque o critério de desempate é confronto direto, e no confronto direto o Porto venceu os dois jogos. E em campo, esses dois jogos principalmente mostraram algumas características aí de algumas partidas que a gente viu também no começo da Bundesliga, o que reforça, do recomeço da Bundesliga, né? O que reforça a atenção aí para clubes aí quando forem retomar as suas competições. A dificuldade de entrar no ritmo de jogo de competição. O Porto esteve muito desconcentrado no jogo contra o Famalicão. O Marquezin, que é até um goleiro que eu já elogiei bastante, que eu gosto, cometeu um erro ridículo que resultou no primeiro gol do Famalicão. O Pepe comete um pênalti completamente infantil ali no primeiro tempo. O Porto até consegue um empate, mas depois o Famalicão acaba vencendo num contra-ataque. E um jogo em que o Porto não conseguiu se impor em campo, um adversário que até é um melhorzinho ali, mais qualificado, mas também não era um jogo ali pro Porto perder, ainda mais na fase que o Porto vinha, né? O Porto, que chegou a estar 7 pontos atrás do Benfica, acabou conseguindo buscar essa diferença, tomou a liderança isolada e vinha num bom momento quando o campeonato parou. E o Porto não conseguiu ter concentração, não conseguiu ter intensidade que se exigia de um jogo, de uma reta final ali que está sendo cabeça a cabeça com o Benfica. Só que no dia seguinte o Benfica foi a mesma coisa, né? O Benfica tecnicamente até pressionou muito, criou muita chance, mandou bola na trave, zagueiro salvando, em cima da linha, aquelas coisas, mas no segundo tempo era evidente que o Tondela ia todo recuar e o Benfica fazendo bombardeio, mas o Benfica finalizou muito e finalizou muito mal. Acho que foram 19 finalizações, mas poucas foram realmente em direção ao gol. E o primeiro tempo, quando o Benfica ainda tinha mais tranquilidade, o jogo está começando, é o momento de se impor ali, né? Os dois times estão voltando, o Tondela também está voltando, né? O Benfica poderia já começar quente, fazendo uma pressão. O Benfica tenta no começo, mas vai perdendo a intensidade ao longo já do primeiro tempo e não consegue manter o ritmo. Falta de ritmo de jogo, evidente isso, por mais que os times tenham treinado tudo, não é a mesma coisa. Então os times estão com esse problema, mas também dificuldade de entrar naquela intensidade, de entrar naquela mesma zona de concentração de uma competição quando ela já está rolando. Isso a gente viu também na Bundesliga, né? O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund até foram dois times que entraram bem, mas vários outros times estão com essa dificuldade. A gente viu o RB Leipzig com esse problema, tanto é que tropeçando em casa, o Borussia Mönchengladbach também. Então os times oscilando muito e deixando passar pontos bobos ali no campeonato alemão. E agora a gente viu esse comecinho de português aí com os dois líderes tendo esse problema. No caso do Benfica, acabou tendo uma segunda questão fora de campo, né? Porque o ônibus do clube foi apedrejado ali por torcedores na saída do estádio. O Zivkovic e o Weigl até sofrem ferimentos leves, mas sofrem ferimentos. E as casas do Grimaldo, do técnico Bruno Lage, do Pizzi e do Rafa Silva foram vandalizadas, lá foram pichadas. E as pichações bem claras do xingamento, né? No caso do Bruno Lage era fora a Lage, né, pedindo a demissão dele, e nos outros era xingando a mãe dos jogadores, né? O pessoal foi pouco criativo, mas foi bem direto lá em Portugal sobre como fazer uma pichação de protesto, né? Não foi aquelas fora fulano, ciclano porque são comédia, aquelas coisas assim, um pouco mais elaboradas com alguns erros de português ali no meio. Não, eles foram bem diretos na forma
de se manifestar. E uma manifestação obviamente lamentável, primeiro porque não tem que... Bom, primeiro que é crime sair vandalizando e agredindo, né? E segundo, porque no final das contas o Benfica vinha mal, né? Vinha mal nas últimas rodadas antes da parada, né? Deixa de escapar uma liderança de 7 pontos para o Porto e agora teve a oportunidade de retomar e também deixou escapar a oportunidade de retomar a liderança. Mas se a gente pensar um pouquinho no futebol jogado, eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no canal, até analisando os jogos, tudo. O Benfica dessa temporada, pelo menos pra mim, eu não sei como é a percepção dos outros, mas pra mim, claro que assim, eu não vi todos os jogos do Benfica, eu vi alguns, né? Mas assim, a sensação que passa até pela campanha da Champions League também é que o Benfica desse ano é um Benfica que não é tão forte quanto o do ano passado, que atropelou na reta final e foi campeão. Não é um Benfica tão forte assim. É um Benfica que parece um pouco em transição, né? Perdeu alguns jogadores, como por exemplo o João Félix, o Jonas, que já também não era, já se aposentou, o Jonas que não era mais a grande estrela do time por questões físicas, né? Já estava em fim de carreira. O Rafa Silva ficou muito tempo fora nessa temporada, então também não ajudou, ele que é um dos principais jogadores da equipe. Ainda assim, a gente vê que é um Benfica que está tentando se encontrar, tentando se reconstruir um pouquinho ali nesse ano. E a sensação que me passou é que o primeiro turno do campeonato, em que o Benfica perde do Porto e ganha, depois sai ganhando todos os jogos que via pela frente, talvez tenha passado uma sensação até um pouco falsa desse time. Esse time pareceu talvez um pouco mais forte do que ele realmente fosse. O nível de futebol não era tão convincente assim, mas o time conseguia as vitórias. Agora, não dá pra ficar um campeonato inteiro, uma temporada inteira com resultados assim. E alguma hora os tropeços vão acabar chegando. E acabaram chegando, em vez de chegar meio picadinho ao longo da temporada, chegaram tudo junto. E daí ficou essa sensação de abrir 7 e ver o Porto passar. Mas é um Benfica que me parece estar fazendo o possível. Claro, vencer o Tondela era melhor do que fazer o possível significa ganhar do Tondela, não é empatar com o Tondela. Mas foi um resultado numa circunstância que a gente tem que entender que está todo mundo numa situação meio complicada. No campeonato alemão aconteceu a mesma coisa, então acho cruel cobrar, ainda mais pensando no Bruno Lage, que assumiu numa roubada, numa baita uma fogueira na temporada passada, meio interinamente ali, tudo, até tinha boato que o Jorge Jesus na época ia voltar, o Jorge Jesus estava saindo da Arábia Saudita, tudo, ele chega e faz o time arrancar pro título, jogando muito bem. O Pizzi, que pra mim eu tenho como o melhor jogador do Benfica na temporada, e assim, pra mim até com alguma folga, e o Rafa Silva, que é o único jogador que pra mim teria um potencial de ser um jogador do nível jogar no nível do Pizzi na temporada, mas teve problemas ali, ficou muito tempo fora da temporada, então não tá fazendo uma temporada cheia. Mas é um jogador que estava voltando, né? Tinha acabado de voltar ali quando teve a parada por causa da Covid-19. Então é um time que tá tentando se encontrar, obviamente, e minar esse trabalho nesse momento parece muito contraproducente, assim. Vai acordar o time, mas assim, eu acho que os jogadores sabem que tinha que ganhar do Tondela. Acho que não foi por preguiça, por falta de estar ligado. Acho que tem motivos pra gente acreditar que o Benfica teve dificuldade de entrar no jogo, e no segundo tempo deu uma martelada ali, a bola acabou não entrando, né? Bate um pouco de nervosismo, aquela situação de você ter uma obrigação de ganhar porque o resultado tá perto e ele não chega, e daí você começa a ficar tenso, porque era um jogo que teoricamente o Benfica deveria vencer com facilidade. E daí acontece tudo isso. Isso, na verdade, pra mim pode até acontecer o contrário, até tirar a confiança do grupo, desestabilizar ainda mais o ambiente e fazer com que, por exemplo, o Bruno Lage, que é um técnico que vinha fazendo um bom trabalho no geral, acabe perdendo ainda mais a mão, ou perdendo a confiança do grupo, e a coisa, no final das contas, caia mais do que já vem caindo. Acho que era um momento do Benfica sentir até um pouco mais de confiança, sentir que a torcida ainda está acreditando naquilo que está sendo feito, porque vai chegar nessa reta final e, de repente, nada garante que esses dois times, o Porto e o Benfica, não vão ainda ficar com esses tropecinhos bobos ali, ou jogando um futebol ruim nas primeiras rodadas dessa volta do futebol, né? E então, assim, os dois estão muito vulneráveis ao outro chegar lá e abrir uma vantagem que se torna irreversível. Então o Porto ainda tem a vantagem do empate na pontuação,
mas o Benfica tem totais condições de ganhar o título, e ficar apedrejando o ônibus e vandalizando a casa dos jogadores e do técnico, acho que não ajuda em nada. Na verdade, acho que até atrapalha, e talvez assim, até ajude um pouquinho mais o Porto a ficar perto do título. Vamos ver como que acontece, o que acontece nos próximos jogos ali, como os benfiquistas reagem a isso, porque pode ser uma indicação ali de que rumo a temporada do Benfica pode tomar, e o rumo da temporada do Porto também. O Porto que até ficou mais tranquilo, porque tomou um susto danado quando perdeu do Famalicão, mas no final das contas o resultado do Benfica teoricamente até foi pior, né? Porque o Benfica empatou, fez 1 ponto, o Porto não, mas o Porto continuou líder, e ainda ficou com essa coisa, né? Você ficou com o gosto final da rodada positivo, porque o Porto começa a rodada perdendo e sentindo que agora ferrou, e daí vê o Benfica tropeçando, então a rodada termina melhor do que o Porto imaginava que terminaria em determinado momento. E o Benfica ao contrário, começa bem, vendo o Famalicão vencer o Porto, o Benfica ciente de confiança, e daí além de desperdiçar a oportunidade, ainda vem essa crise aí que alguns torcedores, alguns adeptos do Benfica criaram ao atacar o jogador, o time todo, e depois alguns dos seus membros individualmente. Mas é isso, então. Gostou do vídeo? Dá um joinha, não gostou? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês acham ali sim, não é o que vocês acham de vandalizar, porque é bem errado, mas sei lá, né? Se alguém vandaliza, é capaz de alguém aí achar que é bom também vandalizar. Mas sim, não façam isso, tá? Não façam, tá? E sobretudo o pessoal de Portugal que vê o canal também, comente aí como vocês estão vendo a situação aí na Primeira Liga, tá bom? Tchau!